Então, vamos entrar agora, nessa parte do processo seletivo bem voltada às perguntas realmente que a gente tem normalmente em processos, começando pelo ponto de teste inicial. Mas antes de tudo, eu queria dar um recado bem importante para todos, Para facilitar o entendimento, a gente está usando aqui 5 diferentes etapas de um processo seletivo. Não necessariamente, óbvio, todas as empresas têm obrigatoriamente essas 5 etapas. Ah, Luiz, está dando uma dica aqui, no processo que eu estou fazendo tem 2 etapas, o meu outro tem 15. Por que eles fizeram com 5, A gente tentou aqui buscar a essência de processos seletivos atualmente. A gente conseguiu, juntar os principais elementos para a gente estar construindo aqui, certo? Então, muitas vezes você vai participar de processos seletivos diferentes, que misturam algumas etapas que a gente botou aqui, ou que são um pouquinho diferentes, mas esse é o ponto que a gente quis chegar. Nessa parte de teste inicial, eu lembro que eu vejo muita gente eliminada logo no primeiro teste, antes até de falar com uma pessoa. Teste inicial, a gente já vai ver alguns pontos, alguns exemplos, etc. Mas isso é bíblico, está lá em Mateus, na parábola dos talentos. Uma parábola onde um chefe, ele vai lá e realmente dá talentos, moedas, na época, para 3 funcionários dele, certo? E ele vai falar, cara, vou passar um tempo fora e tal, depois eu volto e vou ver o que rolou aí com esses talentos que eu dei para vocês. 2 deles conseguem multiplicar esses talentos, conseguem investir, trabalhar, e um deles enterrou os talentos dele. Ah, não quero trabalhar, não quero fazer nada, enterrou os talentos para lá e deixou ali de lado. Então, a moral dessa história é que se eu sou fiel com as pequenas coisas, um líder, uma empresa, um chefe pode me confiar muito mais, certo? Se eu sou fiel com os talentos que me foram dados, com essas moedas que me foram entregues, digamos assim, eles vão falar, pô, nas pequenas coisas essa pessoa se destaca, Achei bacana. Então, o teste inicial, às vezes tem, muitas pessoas que por descuido, cara, elas rodam, digamos assim, por causa desse ponto. E a gente vai ver como são essas pequenices, Importantíssimo também. Não se torne um robô de respostas. Seja natural, verdadeiro e autêntico e use o que vamos ensinar para preparar melhor ao longo do caminho também, especialmente aqui nesse teste inicial. O que é o teste inicial? É uma maneira de filtrar melhor os candidatos, as candidatas que se inscrevem no processo. Sinceramente, teve um gestor que falou isso para mim uma vez, lá do setor de RH, de uma empresa de tecnologia. Separamos aí os preguiçosos de quem tem vontade, de quem quer entrar no nosso time, certo? Ah, mas só no processo seletivo, na entrevista, no tete-a-tete que eu vou performar. Ah, desde agora, desde esse teste, as pessoas estão avaliando, certo? Isso é muito importante vocês saberem, tá? Desde o começo, desde a aplicação, desde o primeiro momento, desde o primeiro formulário que você preenche, você está sendo monitorado ali ao longo do caminho, certo? O que pode ser avaliado? Escrita, importantíssimo. Por que você quer fazer parte do nosso time? Ou redações, estudo de caso escritos, pegando esses dados assim, você pode transformar no estudo de caso, como é que seria? A sua escrita, a maneira como você põe as suas ideias no papel realmente, esses são pontos que são avaliados em processos seletivos, Ah, por que quer fazer parte do nosso time? Eu vou escrever qualquer coisa aqui, uma frase e tal. Dessa maneira você entra no balaio, em mais um que não se atentou aos pequenos detalhes do processo. Então dê a sua energia, o seu suor para construir algo muito legal, por mais simples que seja, um teste inicial, uma filtragem inicial de candidatos realmente. Muitas vezes tem empresas que trabalham muito com análise de dados. Na planilha, em anexo, temos 5 tipos de clientes da empresa com dados relacionados à utilização do software. Na sua opinião, qual tipo de cliente mais gera retorno para a empresa e por quê? Eles querem entender a parte analítica realmente, como você lida com dados especificamente. Ah, eu não sei nada disso. Muitas vezes tem dicas específicas ali, você pode entender mais sobre isso e estudar no Google. Não desista de um teste inicial por não saber, vai a fundo. No pior dos casos você vai rodar e pedir feedbacks, porque você não foi bem e tal, o que poderia ir melhor, para você também aprender a como fazer esses pontos.
certo? Então, isso é bem importante, certo, gente? Tem muita gente que olha, puta, análise de planilha, eu já tenho um dia meio corrido aqui, vou tentar entrar numa outra empresa que seja mais tranquilo. Muita gente nem faz esse primeiro ponto. Eu trabalhei com recrutamento diretamente, como eu falei para vocês, e muita gente pulava. Não tô sem tempo, na verdade, nem queria entrar em empresa nenhuma. Pô, convenhamos, dá para tirar bastante gente. Raciocínio lógico. No caminho de casa até o mercado, uma senhora conta 10 árvores à sua direita, após as compras ela volta para casa e conta 10 árvores à sua esquerda. Quantas árvores ela viu no total desse dia? Raciocínio lógico, pontos assim de realmente da gente estar pensando, foram tantas, foram quantas, porque às vezes a problemática como essa vai surgir no dia a dia da sua job específica, pode ser que aconteça. E às vezes até pontos de comportamento desde esse começo. Dinâmicas de grupo podem ser úteis para avaliar o comportamento de candidatos, por exemplo, em um estudo de caso, em algum ponto que vocês tenham que fazer em conjunto. Muitas empresas botam em duplas, em trios, em um grupo maior, até para avaliar desde já como é que anda o comportamento dentro desses pontos, certo? Tudo isso é monitorado, tudo isso desde o começo. O RH, o recrutador, o líder, essas pessoas da empresa estão vendo. Então isso é uma coisa bem importante. Eu vou dar uma dica aqui, por mais que eu repita isso depois, eu quero dar ela aqui também. O tempo de resposta no e-mail, ele é crucial. Uma certa vez a gente fez uma contratação equivocada e o frio na barriga já acontecia com aquela pessoa porque ela demorava muito para responder e-mails. Por exemplo, a entrevista pode ser amanhã às 5, a pessoa respondia 3h30 do mesmo dia. Demorava para responder e-mail, e simplesmente quando entrou, demorou também para responder cliente, deixou de lado as coisas, botou para baixo de tapete outras. Foi uma contratação que não foi feliz. Então, seja fiel nas pequenas coisas, desde o começo, que esse líder vai te confiar muito mais, como a gente aprendeu naquela parábola dos talentos. Beleza? Então, teste inicial. Faça com o coração, dedique tempo, passe a madrugada fazendo se for preciso, mas faça bem feito, caprichado, muito bom, para as pessoas verem. Pô, pode não ter sido o melhor teste do mundo, mas fez com capricho e ficou claro as ideias que essa pessoa ela resolveu trazer aqui.